noite, com a santa paz do Senhor, amém. Como ainda nós estamos no confinamento social por causa do coronavírus, o culto de oração que iria se realizar hoje no templo irá ser realizado online, amém. Então chame sua família para assistir, amém. Vamos iniciar o culto, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus da glória, por estar na tua presença, Senhor Deus da glória. Aqueles, Senhor Deus da glória, que vão assistir, Senhor Deus da glória, que eles possam ser tocados, Senhor Deus da glória, possam ser transformados, Senhor Deus da glória, pela tua presença, pela tua palavra, Pai amado. Visita, Pai, cada família, Pai, visita cada um que está assistindo, Senhor Deus da glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 7. Amém. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Agora vamos passar para o louvor. Amém. Em meu lugar, e vai
Senhor, eu peço que a irmã Amanda ore. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus querido, Deus amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, levando, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, para os Teus filhos, ó Pai, e para todos aqueles, Senhor, que estão assistindo ou ouvindo, ó Pai. Deus, neste momento, Senhor, vem fazer, Senhor, com que ele venha, Senhor, se desligar, ó Pai, das coisas, dos seus afazeres, ó Pai, e que eles venham, Senhor, se concentrar, ó Pai, naquilo que a Tua palavra está dizendo, ó Pai. Que eles venham, Senhor, prestar atenção, Senhor, no culto, ó Pai. Deus, eu te peço, Senhor, usa, Senhor, o Teu filho, ó Pai, que vai estar à frente, que vai estar, Senhor, levando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos corações, Senhor, daqueles que estão assistindo, ó Pai. Vem usando ele, ó Pai, abençoa, Senhor, ele, ó Pai. Amém. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos mais uma vez usando esse meio para divulgação da palavra do Senhor. Segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, estamos no 25º dia de confinamento, reclusos em nossas casas. Os templos estão com as portas fechadas. Embora discordando, nós respeitamos e cumprimos o decreto prorrogado pelo governador do estado do Ceará até o dia 20 de abril. Isso por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. Em obediência às autoridades eclesiásticas e civis, continuamos cumprindo todas as normas, cuidando dos idosos a partir de 60 anos, bem como das crianças. Estamos mantendo cuidado com a higiene e damos graças a Deus mais uma vez, porque até aqui os membros das nossas igrejas não foram acometidos por esse vírus do inferno. E nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco. Ele tem cumprido todas as suas promessas contidas na Bíblia Sagrada e tem zelado pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus zela por nós como a menina dos seus olhos. E diz ainda que se os nossos pais terrenos nos abandonarem, Ele, Deus, nosso Pai, jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Encorajamos você a voltar-se nesses dias de confinamento, voltar-se para o Senhor, invocar o seu nome, submeter-se à sua palavra, experimentar, se é que já não fez, a sua salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, refletir nesse momento. O mundo está com medo de um vírus tão pequeno, tão minúsculo, tão invisível, e o pecado que destrói a vida das pessoas mais do que o coronavírus, ele precisa ser encarado e precisamos saber e ter convicção de que o coronavírus poderá matar o corpo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus fala para o homem, para nós, que nós devemos temer mais aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. E essas coisas apenas matam o corpo, mas a alma, nossa alma depende de Deus. Portanto, nesse momento, e mais essa oportunidade, encorajando você a voltar-se para Deus, nós queremos desta feita meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. Ontem nós estivemos refletindo sobre a presença de Deus, especificando que todos nós necessitamos da presença de Deus em nossas vidas, e hoje queremos meditar com você acerca dos efeitos da presença de Deus em nossas vidas. Como tema básico e fundamental para esta meditação, queremos ler em 1 Crônicas, no capítulo 13, a
apenas os versos 12 a 14. Na meditação passada nós lemos todo o capítulo 13 de 1 Crônicas, e hoje queremos ler apenas os versos 13, 12, 13 e 14, que diz o seguinte: temeu Davi a Deus, e naquele dia disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Verso 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia, tudo que ele tinha. Amados, nós evidentemente precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Nós explicamos ontem, meditamos, refletimos que Davi era o rei de Israel, foi ungido rei de Israel. Após a morte de Saul, ele assumiu o trono. Ao assumir o trono, ele procurou trazer de volta o governo, o reinado do povo de Israel para a capital Jerusalém, que havia sido tomada. E ele passa um tempo, e após tomar posse da capital de Jerusalém, ele decide trazer para o lugar que era devida à arca de Deus, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus, quando orientou Moisés, deu todas as normas, todas as medidas, todas as diretrizes, para que a arca fosse feita, fosse guardada, fosse considerada. E vimos que dentro daquela arca, que era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, estavam as tábuas da lei que Moisés recebera no Monte Sinai. As tábuas da lei, nós falamos que elas representam a palavra de Deus na vida do povo que se chama pelo seu nome, naquele momento o povo de Israel. Vimos que também dentro da arca havia o maná, que significa a provisão de Deus. Deus proveu no deserto o alimento do povo de Israel durante 40 anos. E nós vimos também que dentro da arca estava a vara de Arão que florescera. A vara de Arão significa que o exercício do ministério apostólico, profeta, evangelístico, pastoral e sacerdotal provém de Deus e só pode ser exercido através daqueles que Ele mesmo chama, capacita e vocaciona. Vimos também o porquê da arca de Deus não está no meio do povo de Israel, e nós vimos que a causa foi a negligência do então sacerdote e profeta e juiz Eli, com os seus filhos, Hofni e Finéias. Nós vimos que por causa disso houve uma guerra entre os filisteus e morreram 4.000, depois morreram mais 30.000, inclusive os filhos de Eli, e também Eli faleceu naquele momento. Vimos que a arca foi levada pelos filisteus, e após eles sofrerem as consequências de terem levado consigo algo sagrado do Deus vivo, eles que adoravam a outro Deus, e nós vimos que por conta disso a arca ficou lá com eles durante 7 meses, e durante esses 7 meses pessoas foram acometidas de tumores, houve uma peste de ratos, e eles sofreram e até reconheceram que estavam sofrendo tudo aquilo por conta de que eles estavam ali com a posse da arca de Deus, que era a presença de Deus no seu meio. Então eles resolvem devolver a arca, levam a arca para a cidade chamada Bet-Semes, ali uma cidade cujos homens, pelo menos 70 homens, morreram só por causa de que alguns
tocaram na arca, abriram a arca, olharam para dentro da arca e por isso morreram aqueles 70 homens. E eles devolvem retirar a arca de Bet-Semes e levaram para a casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, então, que estava na terra de Judá, era um homem que pertencia à tribo de Judá. A arca ficou ali esquecida, mesmo sendo guardada por 2 filhos de Abinadab. Eles foram ungidos para cuidarem da arca, mas eles não tiveram devido cuidado com a arca. Aí, na sequência, quando o Davi reconstrói a Jerusalém, quando ele decide então que a arca de Deus deveria estar lá em Jerusalém, ele, na primeira tentativa, ele toma a decisão junto com o povo, vai buscar a arca, e porque trouxe a arca da maneira errada, da maneira que a Bíblia Sagrada, os livros da época da lei não concordavam, Deus havia decidido que a arca de Deus deveria ser levada não por carro nem por animais, mas por homens. Esses homens seriam os levitas. Aí, por conta disso, o Davi decide, após a morte de Uzá, que a arca ficaria na casa de Obed-Edom. Deus fez proezas na casa de Obed-Edom por conta de que ele aceitou a proposta de Davi. Aliás, foi uma proposta, foi uma ordem do rei que a arca deveria ficar na sua casa até que ele viesse buscá-la, né? E Obed-Edom aceitou prontamente. E aí, olhando, pesquisando e observando o que aconteceu, e nós sabemos o porquê de Obed-Edom ter tão prontamente aceitado a ordem do rei Davi e aceitar que a arca ficasse na sua casa durante aqueles 3 meses. Olhando o nome do Obed-Edom, nós vamos descobrir que o nome de Edom contém um significado extraordinário, um significado que deveria existir na vida de todos aqueles que se propõem servir ao Deus Senhor dos Exércitos. E aí nós procuramos e entendemos que a palavra Obed significa servo. Servo é aquele que decide servir em obediência e submissão, não abre mão do serviço, é alguém que vive para servir. Então, o Obed era um homem servo. Alguns dizem que Obed-Edom era um filisteu, mas na verdade não era, porque os filisteus não puderam cuidar da arca e, consequentemente, Deus não concordaria que outro filisteu cuidasse da arca. Então, nós entendemos que esse Obed-Edom aqui era um levita da tribo de Levi e que Deus havia determinado que a arca seria cuidada, seria levada, seria conduzida, seria protegida pelos levitas, aqueles da tribo de Levi. E a palavra Edom, ela significa vermelho. Então, juntando os 2 significados, nós vamos descobrir algo glorioso. Nós vamos descobrir que Obed-Edom era um servo que tinha sobre a sua vida, a partir do seu nome, a cor vermelha, a cor do sangue, a cor que representa o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, em conclusão, nós podemos dizer que Obed-Edom era um servo que tinha, a partir do seu nome, a marca, a figura do sangue remidor, regenerador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ao cuidar da arca, o Obed-Edom teve as bênçãos de Deus sobre a sua casa. E é sobre isso que nós vamos meditar. Quais as bênçãos que vieram, que surgiram em decorrência dessa disposição do Obed-Edom junto com a sua família aceitarem a arca de Deus e cuidar dela.
eu entendo que ele não se dispôs a cuidar da arca, não somente 3 meses, mas por todo o tempo que o rei Davi necessitasse, por todo o tempo que fosse necessário. Então, nós vamos olhar aqui, pontuar alguns efeitos na vida e na família de Obed-Edom a partir da disposição de servir como servos de Deus, a arca de Deus, a presença de Deus durante 3 meses. Durante 3 meses nós vemos que em 1 Crônicas, no capítulo 15, versos 17 e 18, nós vemos que Obed-Edom se tornou o porteiro do santuário. Quando o Davi vai pegar a arca, ele vai com a arca e decide levar não somente a sua esposa, mas também levar toda a sua família para servir e continuarem servindo no serviço de Deus lá na tenda em Jerusalém, a tenda que o Davi havia construído lá para comportar a arca de Deus. Nós vimos no capítulo 15, versos 19 e 21, que Obed-Edom tornou-se um músico extraordinário na presença de Deus. Depois, no capítulo 24, nós vamos ver também que Obed-Edom, ele tornou-se um guardião da arca do Senhor. Depois nós vamos ver que Obed-Edom, ele se tornou um adorador. Depois nós vamos ver lá no 2 Crônicas, capítulos 25, verso 24, que ele se tornou tesoureiro, guardador de todo o ouro, de toda a prata do santuário de Deus. E consequentemente, meus irmãos, por essa disposição, essas coisas, esses efeitos gloriosos que aconteceram na vida de Obed-Edom e da sua família, ele teve a oportunidade de, em cumprimento à palavra de Deus, criar os seus filhos debaixo do temor do Senhor, ensinando-lhes a palavra de Deus, ministrando sobre eles na tenda de Deus, na sua casa também, e de maneira tal que os seus filhos tornaram-se, depois de adultos, tornaram-se componentes dos grupos, daqueles que mantinham o louvor, a adoração, o serviço na casa de Deus. Entendemos, meus irmãos, que assim como Obed-Edom teve esses efeitos extraordinários na sua vida, na sua família, nós que estamos nesse momento enfrentando uma pandemia aqui no Brasil e no mundo, nós precisamos entender que precisamos, para sairmos livres dessa pandemia, sem o acometimento do coronavírus, sem adoecer, sem enfraquecer, sem morrer, nós precisamos depender de Deus, precisamos da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela causa efeitos extraordinários. Servindo a Deus, nos dedicando a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, deixando tudo que somos e temos por causa da presença de Deus, em nossas vidas vem gloriosos efeitos. E veja que todos eles, nesses 6 efeitos que nós lemos aqui, que aconteceram na vida de Obed-Edom e da sua família, nós vemos que cada um deles está ligado à presença de Deus, ao serviço de Deus. Todas as coisas que nós precisamos para viver no mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, que vivem debaixo de uma opressão do inferno, que vivem debaixo de uma pandemia constante. O pecado deveria ser considerado uma pandemia muito mais do que o coronavírus, porque o pecado mata mais do que qualquer tipo de pandemia das 11 maiores que já existiram na história da humanidade. Nós deveríamos olhar para dentro de nós e sabermos que nós precisamos de Deus, nós precisamos da ação de Deus, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos considerar que Deus foi quem nos criou, Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode acabar, matar não só o coronavírus, mas também exterminar qualquer tipo de ação do império das trevas que sejam lançadas contra nós, contra o povo de Deus. Meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ver que esses efeitos, eles não só foram
dados à vida de Obed-Edom e da sua família, mas como são propostos para nós em nossas vidas. Gostaria que você pensasse, meditasse conosco que o desejo de Deus é que nós tenhamos a mesma bênção, o mesmo comportamento, a mesma vivência, a mesma convivência com Deus que tinha Obed-Edom e a sua família. Nós precisamos de tudo o que Deus quer nos dar. Ele está disposto. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão carentes da glória de Deus. Mas Deus amou-nos de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho, o Filho mais santo, o Filho mais obediente, o Filho mais distante de pecado, o Filho que nunca pecou. Ele resolveu, por amor a nós, entregar o seu amado Filho para morrer no nosso lugar. Porque nós estávamos condenados, todos condenados. E nós, a ação de condenação grande que há sobre nós, não é essa consequência do coronavírus, não é. O coronavírus é um detalhe relacionado ao peso de condenação que existe sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e estão distanciados da glória de Deus e precisam invocar o nome do Senhor para terem sobre as suas vidas a ação abençoadora, guardadora, protetora, promissora de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos. Então consideremos, portanto, os efeitos que acontecem na vida, não somente de Obed-Edom e sua família, mas na vida de todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Todos aqueles que foram encontrados pelo Senhor, lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. Meus amados, o grande efeito nas nossas vidas é que Deus nos chamou. E quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, 2 Timóteo no capítulo 1, versículo 9, o texto sagrado nos diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amados, o Senhor nos chamou à salvação, o Senhor nos chamou com uma santa vocação. A salvação de Deus, o chamado de Deus e a vocação de Deus, eles são incontestáveis, são irresistíveis, são intransferíveis e são irrevogáveis. Medite conosco. O chamado e a vocação de Deus é incontestável porque Ele, ao fazê-lo, Ele o faz de forma clara e enche o nosso coração em ter a convicção de que a voz que nos falou é a voz de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E diz mais que nós não recebemos espírito de escravidão, mas nós recebemos espírito de adoção para vivermos agora baseados como filhos de Deus, que os chamamos de Abba Pai. E diz que o próprio Espírito, ele fala nos nossos corações que somos filhos de Deus. Portanto, nós não confundimos a palavra de Deus, a voz de Deus, quando Deus fala conosco.
e saiba que Deus está falando pelo seu Espírito a toda a humanidade. Nesse momento de pandemia, tenho convicção que o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo está dizendo a toda criatura que faz parte desses quase 8 bilhões de habitantes do mundo, o Espírito Santo está dizendo o caminho para ter salvação, o caminho para ter saúde, o caminho para estar saudável, o caminho para estar confiante é a comunhão com Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Portanto, não é religião, não é pastor, não é pregador, não é ninguém que nos convence. Quem nos convence é o Espírito Santo. Portanto, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, nós compreendemos e nós não contestamos, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É irresistível, porque Ele fala tudo, e ao falar, Ele nos impele a segui-lo, Ele nos convence a segui-lo, a amá-lo, a servi-lo. Quando nós lemos, por exemplo, Jeremias no capítulo 20, versículo 7, o profeta Jeremias, ele diz que Deus, ele disse: Senhor, persuadiste-me, e persuadido fiquei. Fostes mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, a cada dia eles zombam de mim, porém, tu me convenceste, tu me persuadiste, e portanto, a tua persuasão está dentro do meu coração. Jeremias não pôde resistir à ordem de Deus, de mesmo em meio às contrariedades, às dificuldades, ele ter que servir a Deus, porque estava consciente de que não podia resistir à voz de Deus. Intransferível, porque a palavra de Deus é direta, é pessoal. Deus não transfere de mim para você o seu chamado, nem a sua vocação. Ele chama você especificamente, ele chama pelo teu nome. Ele vai convencer a você como convenceu a mim. Não podemos achar que Deus transfere. Hoje eu ouvi a voz de Deus, mas eu não vou ouvir agora. Deus vai levar a voz que era para mim para outra pessoa. Não. A voz de Deus para mim é para mim, a voz de Deus para você é para você. O chamado de Deus é intransferível, é para você. A Bíblia diz, falando a respeito do apóstolo Paulo, na sua conversão, o texto sagrado diz, em Atos capítulo 9, verso 4, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Veja que o chamado de Deus para o apóstolo Paulo, ele foi direto ao apóstolo Paulo, e Deus não transferiu isso para ninguém. O apóstolo Paulo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, às enfermidades, os perigos, as escassezes, mesmo diante de tudo isso, ele não deixou de cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo, porque era intransferível, era intransferível para outra pessoa o chamado e a vocação que Deus deu ao apóstolo Paulo. E em quarto lugar, o chamado e a vocação de Deus é irrevogável.
Por quê? A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, verso 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós sabemos que Deus tem nos chamado e a voz dele ecoa nos nossos corações. Quando lemos todo o Novo Testamento, meus irmãos e meus amigos, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Deus nos chamou, nos vocacionou. Ele nos chamou em primeiro lugar para a salvação. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra de Deus diz que todos nós, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A voz, esse chamado para a salvação é universal, para todo mundo. Não é para quem é religioso, não. É para todos aqueles que se consideram carentes de Deus, pecadores, e que se não se arrependerem, se não buscarem a salvação em Cristo Jesus, o único Salvador e Senhor, eles continuarão destinados ao lago que há com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, segundo diz o livro de Apocalipse. Vemos também que nós fomos chamados para a libertação. Vemos muitas vezes que há pessoas que, por exemplo, faz uma decisão, vem para a igreja, mas daqui a pouco se arrepende e volta para o mundo. Sabe o que aconteceu? Tais pessoas não converteram de verdade, porque quando a palavra de Deus chega a nós, entra em nós, a Bíblia diz que o Filho de Deus liberta. E diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Medite hoje. Você está livre da escravidão do pecado? Você está livre desses costumes mundanos? Você está livre daquilo que te distancia de Deus? Você tem sido alguém que vive uma vida de obediência, submissão, de reverência a Deus? Se não, procure urgentemente, hoje, quem sabe agora, voltar-se para o Senhor e pedir a salvação do Senhor e pedir a libertação do Senhor. Depois nós vamos ver também que Deus nos chama para a santificação. A Bíblia diz que agora, em Romanos 6, 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, o Senhor nos chama em terceiro lugar para a santificação, uma vida de santidade e de santificação. Em seguida, nós vamos ver que Deus nos chamou para a comunhão, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus nos chama para a comunhão com o Senhor. Comunhão é concordar com tudo aquilo que o Senhor fala, faz e manda. Nós concordamos com tudo. E comunhão entre os irmãos é concordar nos mesmos objetivos, nos mesmos propósitos. E só poderemos concordar nos mesmos objetivos e nos mesmos propósitos se todos nós, cada um de nós que servimos a Deus, procurarmos fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Isso é um efeito glorioso nas nossas vidas. Em seguida, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar no Novo Testamento que nós fomos chamados para a adoração. Foi o que aconteceu com Jesus lá naquele poço lá,
no capítulo 4 de João, verso 23, que diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos, todos nós precisamos adorar a Deus, precisamos louvar a Deus, nós precisamos. E em sexto lugar, o Novo Testamento vai nos dizer que nós fomos chamados, vocacionados para servir ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Efésios 6,6 diz: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração a vontade de Deus. Amados, nós estamos no mundo para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar cumprindo as nossas responsabilidades, fazendo as nossas coisas nesse mundo, em qualquer área das nossas vidas. Mas nós precisamos tomar o cuidado de fazê-las, seja o que for, como se estivéssemos fazendo a Deus, como se estivéssemos servindo a Deus, porque nós, tudo aquilo que nós somos, pensamos, falamos, fazemos, precisa ter a conotação do serviço ao Senhor Jesus Cristo. Estamos no mundo para isso. E por último, o Novo Testamento nos chama aqui a prioridade, aliás, a finalidade da nossa existência no mundo é a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Ah, meus queridos, meus amados, todos que estão nos ouvindo nesse momento, Deus é merecedor. Deus é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa dedicação, da nossa obediência, da nossa reverência, da nossa submissão. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é Deus por excelência. Nós precisamos, Deus não precisa disso, mas nós é que precisamos servi-lo a fim de que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. A fim de que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. Tudo esse chamado glorioso, ele se dá segundo o propósito de Deus. Amados, o chamado e a vocação de Deus, tudo se dá segundo o propósito de Deus em primeiro lugar. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Queridos, Deus tem um propósito específico, especial para mim e para você. Não importa quem você seja, se você é um ser humano, não importa a sua classe social, não importa a sua classe financeira, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se é feio, não importa a sua cor, não importa a sua condição de sabedoria, não importa se você é culto ou é inculto, não importa, se você é um ser humano, Deus tem um propósito específico para você, assim como tem para mim e tem para cada uma das 7,8 bilhões de pessoas que habitam a face do planeta Terra. Propósito de Deus. Deus em Cristo Jesus chamou a toda a humanidade com um propósito especial de trazer para si cada ser humano
mas isso só poderá acontecer dentro das condições que Ele estabeleceu, que é através do Seu Filho Jesus Cristo, através do crer na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem um propósito para você. Em segundo lugar, o chamado e a vocação de Deus acontece e nós somos encorajados, acontece segundo o propósito de Deus, e nós somos encorajados a estarmos firmes nesse propósito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo não tem prazer nos que retrocedem. Diz também que quando nós lançamos a mão no arado do Senhor, nós não podemos olhar para trás. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Por isso que a advertência que está escrito na Bíblia Sagrada é que nós devemos estar firmes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é o mote das obreiras da nossa igreja. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que nós devemos andar de forma digna da vocação a qual fomos chamados. Efésios capítulo 4, verso 1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A Bíblia diz que a vocação de Deus para nós é uma vocação santa. Daí, meus amados, a necessidade de entendermos que fomos chamados das trevas, que jaz no maligno, para uma nova vida, uma nova criação em Cristo Jesus nosso Senhor. Não podemos concordar e aceitar que nós, mesmo sendo crentes, estando em Jesus Cristo, comprometidos com Deus, nós podemos estar com a vida cotidianamente pecaminosa, simplesmente pelo fato de que Deus é amor e que vai perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Deus nos aceita como nós somos? Não, Deus não nos aceita como nós somos. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. A vocação a qual fomos chamados é santa. Então aqueles que foram chamados para essa santa vocação devem também ter uma vida de santidade, serem pessoas cujas vidas são santas em Cristo Jesus nosso Senhor. E se a palavra de Deus não estiver em nós, lembre que a palavra tem que estar dentro da arca. Se a palavra de Deus não estiver dentro do nosso coração, nós jamais alcançaremos a santificação agradável a Deus, porque a nossa santificação é vontade de Deus, nós lemos lá atrás. Em quarto lugar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós devemos viver uma vida de unidade. Efésios capítulo 4, verso 4 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Meus amados irmãos e irmãs, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está no mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e está na vida da igreja para convencer a igreja de que a igreja não tem que fazer as coisas conforme sua vontade, como Davi fez e padeceu. Alguém morreu porque Davi tentou trazer a arca segundo o seu próprio entendimento, segundo o modelo dos filisteus. Deus não aceitou. Alguém padeceu, alguém morreu, Uzá morreu ali na hora porque tocou na arca. E aí quando Davi vai lá na frente, no capítulo 15 de 1 Crônicas, ele consulta os livros, consulta os sacerdotes e os levitas e descobre que a determinação de Deus, a maneira correta de trazer a presença de Deus para o meio do povo de Israel, para a capital Jerusalém, era fazendo tudo conforme estava escrito. Então a palavra de Deus é quem nos santifica, a palavra de Deus é quem nos molda, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é quem transforma as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo disse que os discípulos já estavam santificados, já estavam limpos pela palavra que Ele lhes tinha falado. Nós precisamos, meus queridos, entender
que a vocação para a qual nós fomos chamados é uma vocação santa e, portanto, a nossa conduta deve ser uma conduta santa. Você quer as bênçãos de Deus na sua vida? Eu também quero. Você quer estar livre dessa pandemia, desse vírus maldito que veio ao mundo para matar as pessoas, para destruir as pessoas? Todos nós queremos. Você quer ter a presença de Deus, que é que te mantém livre, isento dessas ações do império das trevas? Nós queremos. Agora eu quero te dizer que para você ter esses efeitos gloriosos na sua vida, você precisa invocar o nome do Senhor em primeiro lugar. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, não importa que pecado, grande ou pequeno, escandaloso ou não escandaloso, não importa. Precisamos arrepender. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Quantas vezes muita gente peca, agride, ofende, fala mal, procede mal, age mal, comete pecado e se conduz, permanece como se nada tivesse acontecido e basta fazer as pazes com o outro, está tudo certo. Não está, não está. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado enfraquece, o pecado adoece, o pecado mata. Arrependamos, portanto, dos nossos pecados. Aceite o Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Aceite-o, entregue sua vida a Ele. Isso acontecendo, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te libertar do império das trevas, vai te transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele vai te dar o selo do Espírito Santo. Ele vai te dar um novo coração. E você será uma nova criatura. Se você é um crente e tem estado com uma vida errônea, esse é o momento. Esse momento de confinamento é o momento de reflexão. Pense, medite, veja se a sua vida é uma vida santa para você exercer a santa vocação de Deus para a sua vida. Então reflita nesses dias, meu querido irmão e minha querida irmã, que o Espírito de Deus fale hoje, nesse momento, ao seu coração. Aproveite a oportunidade, abra bem o seu coração e entregue a sua vida completa, inteira, a nosso Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração nesse momento, concluindo essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, ministrando tua palavra. Senhor, que essa palavra lida, ministrada, Senhor, exposta, explanada, Senhor, encontre um lugar devido no coração de cada pessoa que a ouvir, Senhor. Que o Senhor faça um milagre, o Senhor faça a libertação necessária, o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, e as pessoas comprometam-se contigo, Senhor, firme a aliança contigo, renove a aliança contigo, meu Senhor, e a tua vontade se estabeleça. Continuamos orando pelo governo federal, presidente da República, mantenha aquele homem, ó Deus, te temendo, observando tua palavra. Oramos pelo Supremo Tribunal Federal, convence aqueles homens, ó Deus, de que não estão ali para fazer suas vontades próprias, mas estão ali para cumprir a determinação jurídica, legal, com relação à vida da população. Meu Deus, convence o Congresso Nacional, os governadores, mesmo aqueles que não acreditam em Ti, que não Te temem, Senhor, mas convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que não quiserem se submeter a Deus, continuar oprimindo a população do mundo, Senhor, destrona-os em nome do Senhor Jesus. Ser com os vereadores, deputados estaduais, ser com as autoridades da área da saúde, Senhor querido, ser com todos aqueles que estão no comando, ó Deus, nessa epidemia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos que a Tua bênção repouse sobre nós, que as nossas vidas sejam moldadas, mudadas, libertas, santificadas, purificadas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, que todos nós sejamos encontrados, não apenas como pessoas comuns, encontrados por Ti, mas como verdadeiros servos que têm sobre as suas vidas o sangue remidor, o sangue vermelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que te conduza exatamente conforme a sua vontade. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Após a palavra do Senhor, nós estamos encerrando mais um culto de oração. Amém. E aqueles irmãos que estão com seus dízimos e também querem entregar as suas ofertas, o templo vai estar aberto nos dias segunda, quarta e no sábado também, das 9 horas às 2 da tarde, amém? E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal no YouTube, amém? E as redes sociais estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até quinta-feira.